Tenha paciência, Donatella. Isso não é brincadeira, Dodge! Onde é que tá o Dr. Salvatore? Onde é que ele tá? Olha, quando você me expulsou de casa, eu falei pra você que eu era o único homem que te amava. O único homem que tava do teu lado. E agora que todo mundo deu as costas pra você, quem é que tá aqui do teu lado? Sou eu. Eu tô te falando, Donatella, eu sou o único cara que você pode confiar. Ouviu bem? Novela Favorita, capítulo 44, quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva aqui no canal. É importante que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu tablet, no seu celular e no seu computador. Deixa o seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela. Qual personagem vocês mais gostam, os personagens que vocês mais se identificam. E eu quero muito saber, então comente aqui qual a cidade e o estado que você assiste a novela. Vamos lá? Na cena seguinte, Donatella pressiona Dodge para ele dizer onde Salvatore está, mas ele diz que é melhor ela não saber para não fazer besteira. Na cena seguinte, as meninas dão várias ordens para Maria do Céu. Silene chega e diz que vai dar tudo certo e a leva para o Norton e pede para ele cuidar bem dela. Depois eles saem e Halley se mostra preocupado com ela. Na outra cena chega uma maleta de dinheiro para Romildo e logo Dulce chega e diz que tem restrições de raça e não concorda com o namoro de Rita, mas que ele ofereceu ajuda. Então, Romildo imediatamente abre a maleta e dá o dinheiro para ela e diz que eles podem ser uma família. Na outra cena, Alicia chega na casa de Halley e conta que viu Lara na balada ontem. Nesse momento, o celular dele toca e Halley mente para Pimentel que está na cola de Lara. Alicia saca tudo, mas diz que ele está enganando Lara e Gonçalo e vai acabar se dando mal com isso. Na outra cena, Norton leva Maria do Céu no cinema e conta que é aniversário dele. Maria do Céu é seca e não o parabeniza. Depois eles tomam sorvete e Maria do Céu diz que ele deve ser muito chato para ter que pagar alguém para passar o aniversário com ele. Norton diz que ela é mal educada e manda ela dizer somente sim, senhor. E logo a chama para irem. Eles chegam no meio do mato com Maria do Céu reclamando de tudo. E lá ele tenta fazer sexo com ela, mas Maria do Céu entra em desespero e chuta o saco dele. Depois entra no carro e acelera, mas bate na primeira árvore do caminho. E Norton fica furioso. Na cena seguinte, Pedro joga e perde todo o dinheiro que tem. Então, pede emprestado e perde novamente. E o homem diz que vai encontrá-lo amanhã para pegar o dinheiro que ele deve. Na outra cena, Norton chega em casa e conta que o que a Pamela fez. Silene manda todas elas subirem e diz que teve boa intenção com ele, mas que se ele quiser, ela paga o conserto do carro. Mas ele diz que tem seguro e não precisa. Depois que ele sai, Halley insiste para a mãe dar mais uma chance para Maria do Céu. Na cena seguinte, Maíra e Zé Bob falam de como os dois estão no fundo do poço e que, se não fossem tão amigos, eles deveriam ficar juntos. Depois, Zé Bob tenta contar os momentos que passou com Donatella, mas eles decidem não falar para conseguirem esquecer. Na outra cena, Augusto César lembra dos momentos com Maíra e nesse momento Shiva chega e diz que vai para casa, que ele, Augusto, não vai ficar sozinho, porque Rosana está com ele. Na cena seguinte, Bianca mostra para Rosana que a matéria de um jornal diz que Donatella é culpada, mas Rosana diz que Flora não é inocente e que fez um inferno na vida delas ali dentro da prisão. Na cena seguinte, Zé Bob vê Flora no bar e vai cobrar ela por segui-lo, mas ela diz que eles se encontraram por acaso e depois diz que está achando ele abatido
E Zé Bob conta que terminou com Donatella, depois reclama do destino dele e que quanto mais der chances, menos sabe quem fala a verdade e que só quer distância delas duas. Flora diz que lamenta por eles dois não darem certo e poderiam ser muito felizes os dois, ele com ela. Na cena seguinte, Harley elogia a aparência das meninas e Silene diz que elas estão indo fazer compras. Depois fala para Harley ajudar a encrenqueira, mas ficar longe dela. Depois que Silene sai, Harley corre para o quarto para ver como Maria do Céu está. Maria do Céu diz que agora está melhor e conta que na noite anterior ficou com muito nojo. Harley diz que o trabalho dela é facilitar a vida dos homens e depois diz que vai ajudá-la. Na cena seguinte, Pedro tenta falar com Donatella e diz para a empregada que precisa da ajuda dela e que vai falar com ela na igreja. Ele sai e na rua os homens o cercam e o levam. Na cena seguinte, Jurema conta que Pedro ligou enquanto ela estava no banho. E nesse momento, Dodge fala que não vai na missa, porque vai falar com Salvatore. Donatella reclama e diz que está com medo de ir sozinha. Na cena seguinte, Lara lê os jornais e Irene pede para Lara tocar a vida dela e esquecer esses jornais. Nesse momento, Gonçalo chega e diz que vai na missa para Marcelo que Donatella encomendou. Irene diz que ele vai fazer mal e que não deve ir. E Lara fala que ninguém defendeu mais Donatella do que ela, mas que ele não deve ir também. Então Gonçalo desiste de ir. Na cena seguinte, Donatella chega na igreja e não tem ninguém e fala para o padre que as pessoas se atrasam, mas vão chegar. Depois de um tempo, o padre diz que não pode mais esperar e começa a missa. Depois da missa, Donatella agradece e o padre vê alguém chegando. É Flora, que entra e encara Donatella. Donatella pergunta o que ela está fazendo ali. E Flora fala que veio prestigiá-la e fica soltando piada pela igreja estar vazia. Donatella fica furiosa e xinga ela, mas Flora continua falando que ela não tem mais ninguém. Donatella perde o controle e pega um castiçal para atacar em Flora. O padre segura ela. Nesse momento, Dodge chega. Flora sai e diz que eles vão acabar no fundo do poço juntos. Na cena seguinte, as crianças encontram Pedro caído na rua. A cena vai para Lara contando que o hospital ligou e eles correm para lá. Na cena seguinte, Donatella está furiosa por Flora ter cercado ela na igreja e reclama de Dodge. Depois diz que vai sair do país, mas Dodge fala que isso é assinar uma confissão, mas isso é com ela. Nesse momento ele diz que já vai, mas Donatella pede para ele ficar ali com ela. Na cena seguinte, Irene e Lara chegam no hospital e encontram Pedro no quarto. Nesse momento, o Gonçalo chega e diz que ele foi transferido para uma clínica particular. Na clínica, eles chegam e encontram Pedro sendo bem cuidado, mas dormindo, e se perguntam quem está pagando pelo tratamento. E Flora chega dizendo que é ela, e conta que o vizinho avisou a ela, e que agora ele está sendo bem cuidado. Irene fala que ela salvou a vida dele, e Lara pergunta quem fez isso. Flora diz que o vizinho contou que ele estava devendo um agiota, e que agora ela vai cuidar dele. A enfermeira chega para cuidar dos ferimentos dele, mas Flora diz que ela mesma faz. Depois agradece a Irene e a Gonçalo. Lara se despede do avô e de Flora também, e agradece a presença dela. Lara beija e abraça Flora e eles saem. Na cena seguinte, Zé Bob pede todas as entrevistas que pode. Depois conta para Maíra que esbarrou com Flora, mas não tira a Donatella da cabeça e que quando a viu na cama com outro, ela estava só dormindo. Maíra diz que quando a gente não quer acreditar em algo, é difícil mesmo. Na cena seguinte, a empregada conta para Donatella que Dodge saiu cedo e ela tenta ligar para ele. Na cena seguinte, Irene fala que Pedro está bem, mas Flora deve estar cansada, e Gonçalo fala que Flora parece ter se redimido. E Irene fala que Flora deve a grandeza de perdoar o pai. E Lara diz que cada dia ele tem menos certeza que foi ela que matou o Marcelo. E Gonçalo pede para deixarem isso para a justiça. Na outra cena, Dodge, Silveirinho e Flora almoçam juntos. E Dodge
fala que queria ter visto a briga delas e que fez uma cena para ser conveniente com Donatella, para ela acreditar. A cena vai para Zé Bob, que chega no restaurante para encontrar o senador, e quando ele senta, ele vê a mesa de Dodge com Flora e Silveirinha. Depois, vê Dodge beijando a mão de Flora e saindo. A cena vai para Flora, que diz que ainda não confia em Dodge. Depois, paga a conta e sai. Na cena seguinte, todos se divertem no almoço e Cassiano fica triste. Então, eles dizem para ele não ficar assim. E Yolanda manda Átila arrumar logo um emprego, mas Coppola fala que ele vai viver da arte dele. Mas Yolanda fala que ele tem uma família para sustentar. E nesse momento Catarina chega e todos comemoram e conta que tem se esforçado para driblar o Léo. E Coppola fica furioso e diz que ela não tem vergonha na cara e briga com ela. Depois Catarina elogia a mesa e Yolanda conta que Vanderlei que mandou os tomates para Cida. O clima fica estranho e Yolanda diz que eles deveriam ficar juntos. Átila fala mal dele e Catarina sai da mesa. Na cena seguinte, Rita chega em casa e vê que Dulce comprou uma máquina de lavar e levou Camila no dentista e pergunta se isso tem algo a ver com Romildo. Dulce fala que foi um dinheiro muito bom e que elas não podem recusar, e Rita fica furiosa. Na cena seguinte, Silene não deixa as meninas comprarem bomba de chocolate e manda elas comerem grão de bico. O telefone toca e é Darcy, e Silene diz que tem uma menina nova para ele. Ela desliga e as meninas dizem que Maria do Céu não vai dar conta de Darcy, e Halley diz que acha que conhece algum Darcy. Mas Silene manda ela fazer a tarefa bem feita ou vai pra rua. Na cena seguinte, Pedro acorda e liga para Donatella. Donatella, que está arrumando as malas para fugir, fica preocupada com ele e diz que vai para lá agora mesmo. A cena vai para Pedro e Flora chega e o pressiona para saber se ele ligou para Donatella. Pedro pergunta o que ela está fazendo ali e Flora conta que recebeu uma ligação e pagou para transferirem ele, que Donatella não está ali para ele. Depois conta que Irene e Gonçalo foram visitá-lo com Lara. Então Pedro entende que ela está usando ele para fazer teatro para eles e começa a gritar que quer sair dali. Mas Flora chama a enfermeira que dá um calmante para ele. Na cena seguinte, Donatella briga com Dodge pela demora. Depois diz que vai ver o Pedro, mas Dodge briga com ela porque ela não deveria ir. E Donatella fala que ele não é nada dela. Dodge fica magoado e diz que vai embora, mas Donatella pede desculpas e pede para ele ficar. Na cena seguinte, Maria do Céu chega e Darcy a recebe muito bem, mas ela fica tentando ir para o quarto, até que ele explica que o serviço é para o filho dele e chama Orlandinho. Depois dá o dinheiro para ela e diz que quer saber a nota dele e sai. Orlandinho fica tentando distrair com filme ou música, mas Maria do Céu fala para ele irem logo para os finalmente. Orlandinho conta que estava em reabilitação e que mandavam ele dizer que gosta disso, mas ele gosta de outra coisa. E diz que vai pagar para ela não fazer o que disseram para ela fazer. Na cena seguinte, Lara chega para visitar o avô e Flora conta que ele está melhor e que um pai é muito importante pra gente e que lamenta por ela não ter conhecido dela. Lara chora e diz que não quer falar sobre isso e Flora se desculpa. Depois chama ela para tomar um café. Na cena seguinte, Zé Bob lembra de Donatella falando que era um plano diabólico para acabar com ela. Depois coloca comida para a cachorra e sai. A cena vai para Maíra atendendo a porta. Ele entra e diz que Donatella dizia que era uma armação contra ela. E conta que viu Flora com Silveirinho e Dodge. Maíra diz que são todos bandidos e ele deveria se afastar de todos eles. Depois manda Zé ir embora. Na cena seguinte, Flora e Lara conversam sobre como gostam de comer. Nesse momento, a Donatella chega e fica muito decepcionada ao ver Lara, que vê que ela se deixou se enganar por Flora e começa a dizer que ela armou tudo isso para deixar o Pedro desacordado e ele não poder falar nada contra ela.
Lara fica furiosa e diz que ela se casou com um bandido e contratou um homem para se ferir para incriminar Flora, e continua dizendo que ela matou Marcelo e manda Donatella sair. Flora pede para Lara se acalmar e Donatella sai desolada. A cena vai para Zé Bob, chegando na casa de Donatella. Dodge chega e diz que ele não tem vergonha na cara de aparecer ali, mas Zé Bob manda a empregada dizer que ele esteve ali e que quer falar com ela com urgência. Na cena seguinte, Flora fala para Lara que ela deu um grande passo e a chama para ir ao cinema, mas Lara diz que não, que quer ficar sozinha. Depois que elas saem, Donatella entra no quarto para falar com Pedro, que conta que Flora está mantendo ele de refém. Donatella diz que vai acabar com Flora. Na cena seguinte, Donatella chega em casa e vê que Dodge não está ali, então ela quebra tudo em casa e manda a empregada sair. Depois vai pro quarto e pega a arma. A cena vai para Dodge dizendo para Salvatore que tem algo para dizer para ele. Depois Donatella dirige muito furiosa e para na frente do prédio de Flora e segue pela rua. Flora vai no cinema e Donatella vigia. Então Flora vai ao banheiro e Donatella surpreende e aponta a arma para ela. E assim termina o capítulo 44 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante a sua inscrição e é importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário, comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.